diazinho, hein? Ah, delícia. Isso aí é... Cara, é assim que é. É assim que é. É a bolsa B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Vou te mostrar aí tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar. E vou te falar também, cara, sobre um fator primordial que várias vezes a gente deixa de prestar atenção nele, principalmente no ativo futuro mini índice. Vamos começar pelas notícias de amanhã. Não temos notícias programadas para amanhã. Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Notem que não deu certo pro tio, né? O tio perdeu. E aí, se tu olhar aqui, ó, por exemplo, tu vai ver aqui. Ele teve uma região de choque. Ele mudou a característica do preço, esse maldito. Ele mudou a característica do preço nesse ponto, quando ele capotou. Na sequência, ele rompe o topo e quebra a estrutura. Fizemos essa operação. Eu nem sei quanto tempo essa operação ficou aberta, mas assim, ficou bastante tempo para entregar 430 pontos. 1 hora de operação para entregar 430 pontos. Imaginei que ele ia continuar fazendo o movimentinho dele. Não. E aí eu fiz um preço médio. Não, eu me fudi, eu tomei. Mas o preço médio foi controlado e eu vou mostrar para vocês por que eu fiz esse preço médio. Tudo com base em conceitos de choque BOS e etapas de Joseph James. 60 minutos, o que vocês acham? Bullish, né? Monstro, né? Fez alguma coisa? Não, limpou. Bateu, passou. Fez ontem, né? Ontem eu não acreditei. Ontem... e ontem ainda, final de tarde... final de tarde não, mas tipo 2 horas da tarde, eu vi que ele tinha esgotado os movimentos dele. Ele tinha subido 2.400 pontos. E neste ponto, no tocante da questão aqui, eu vendi. Sim, eu vendi, porque eu imaginei que ele ia capotar até a VWAP, que dava 1.100 pontos. Eu falei, cara, se ele for até a VWAP 1.100 pontos, tá show. Seria um pullback legal pra depois ele voltar e testar um topo hoje, né? Não. Né? E aí a gente cai naquele ponto da coincidência coincidente, que depois eu vou falar uma coisa muito, muito importante. Eu esperei até o último momento na terapia do meu filho, observando esse movimento aqui, e vim pra casa. Aí eu tive que levar a mulher no dentista e voltar pra casa e ficar com meu filho. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu tinha sido violinado e que ele não tinha só andado a volatilidade de 60 minutos, por exemplo, que estava em 480 pontos. Não! Quando eu cheguei aqui, 5h35 da tarde, ele tinha andado 890 pontos contra a minha persona. E aí esse ativo, ele fica difícil de operar, mas eu falo depois sobre ele. Vamos para o diário para dar uma olhada no que ele tá fazendo. Tá sentindo. Mas notem a avenida que esse cara tem daqui até aqui. Isso aqui é uma avenida. Isso aqui é uma avenida. Não tem nenhum tipo de resistência próxima que poderia interferir nele aqui, ó. É uma avenida livre. Livre. Aqui tem alguma coisa aqui, assim, ó. E acho difícil. Acredito que ele vai até aquele topo ali, nos próximos dos 160 mil pontos. Tudo bem, não quis entregar bullish, né? Bullish total. Virou bullish violentamente. Nem testou a média de 200 mais. Veio aí num V-bottom, rompeu o topo, tocou ele reto e não quer parar mais. Então, bullish, 60 minutos, bullish. Estamos observando agora o quê? A quebra da estrutura para dar prosseguimento a este movimento maldito. E para ele mudar a característica do preço, ele vai ter que vir até aqui, né? Bullish. Totalmente. Vamos para o... 5 mil ticks. E aqui tá os 25 mil ticks. Eu opero num time frame menor, cara. Eu opero em 10 mil atualmente. 10 mil ticks. Mas é legal da gente ver aqui, porque aqui fica mais definido, a gente consegue ver uma certa diferença entre um e outro. Foi um maldito range o dia inteiro. E aí ele testou a VWAP, e aí a técnica que eu gosto de... Assim, ó, se tu não quiser aprender nada do meu setup, de conceitos de choque BOS, setups de Joseph James, operar em ticks pra ver se você consegue fazer uma entrada mais coerente, sem muito risco, cara, tudo que tu tem que fazer é observar esse cara aqui e fazer assim, ó, na parte da manhã eu vou operar na VWAP para ser repelido dela. Na tarde eu vou operar... Engoli um bicho. Na tarde eu vou operar em direção a ela. Só isso. Essa é a técnica. Simples. Hoje, cara, não deu muito certo isso aqui. Esperei um bom tempo para pegar 430 pontos. Na sequência devolvi tudo e saí com perdas. E por que isso acontece, meus amigos? Acontece porque a Bolsa de Valores de São Paulo, o mini índice, o ativo futuro mini índice, ele tem um suco dele. O suco dele consiste exatamente Petro, Vale, bancos e juros, né? Então, se você observar esses caras aí, e você fizer uma análise de estruturas de mercado e projeções em cada um deles, vai ser muito difícil conseguir uma confluência desses caras todos, né? Porque um vai estar retestando o fundo, o outro vai ter feito um topo duplo e vai estar caindo, né? O outro é um search and destroy dele, tá rompendo o topo e perdendo fundo. O outro não tá fazendo absolutamente nada, não tem volume financeiro, entendeu? Muito difícil de acontecer que eles todos estejam pro mesmo lado. Por isso que o mini índice é tão difícil de conseguir fazer uma leitura segura nele, né? E aí a gente tem um fator primordial que permeia esse cara e faz com que tudo que tiver dentro da B3 vai ser influenciado por isso. Inclusive eu tava vendo vídeos de gente que opera há muito tempo, aí vários já vazaram, já estão operando no exterior. O próprio Stormer, né, já falou que gostaria de ter conhecido a Bolsa Americana muito antes, porque ele perdeu muito dinheiro aqui. E aí o fator qual é? É o fator da aleatoriedade, meus amigos. Sim, a gente tem o pensamento probabilístico, que faz com que a gente consiga mapear tudo que a gente está fazendo, todos os movimentos para ter um pensamento probabilístico e saber que quando ele estiver naquele ponto a gente vai entrar e vai fazer um movimento determinado, né? Mas a gente esquece
da aleatoriedade, que é o ativo futuro mini índice, e que acaba influenciando em todos os ativos da B3. Várias vezes você vai ver, por exemplo, eu opero em ticks porque ticks refletem volume financeiro e repetem padrões o tempo inteiro. Diversas vezes, eu tenho pouco tempo de tela, são 4 anos de estudo, 3 anos e meio de tempo de tela, mas eu opero quase todos os dias, 98% dos dias eu tô operando ou tô vendo o mercado o dia inteiro. Várias vezes tu vê um padrão se desenvolvendo nos ticks, tu abre a tua operação, ele vai fazendo o padrão, e quando ele chega no ponto dele efetivamente fazer um movimento direcional, no caso do mini índice, ele pode, ali é uma moeda que tu joga pra cima e tem a probabilidade de 50-50, mas na verdade tu tem que levar em conta, por exemplo, quantas vezes, meu amigo, você ganhou na Mega Sena? Quantas vezes você não acertou nenhum número, ou acertou um só? Não. Isso aí é o mini índice, isso aí é o jogo do tigrinho da classe média. Isso aí é a aleatoriedade no volume máximo, né? Então, ele tá pra fazer um movimento que tu já viu fazer várias vezes, ele vira ao contrário, vai lá embaixo, te limpa, volta pra fazer ele de novo, vira ao contrário, te limpa. Então, a aleatoriedade deixa esse ativo quase impossível de se obter lucro. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir aqui, pessoal. Deixa eu me ver aqui, cadê? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês, deixa eu dar um F5 pra mostrar pra vocês que isso aqui tá atualizado e tá on the line. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu estou aplicando a mesma técnica nos dois ativos, a mesma coisa. A diferença é que a volatilidade muda, né? A estrutura de mercado, né? As probabilidades, as projeções mudam, né? Mas, cara, é a mesma técnica, é a mesma coisa. Olha o meu lucro no dólar e olha o meu lucro no índice. Perdi quase 10% do índice. E do dólar, eu tô com mais de 45% de lucro em cima do capital que eu tô operando. E isso demonstra que a aleatoriedade é um fator primordial, cara, no mini índice. Influencia em tudo. E isso tira o tesão da gente, porque a gente identifica que é muito difícil da gente dominar esse cara. Esse cara vai estar sempre nos limpando. Vai ser muito difícil. Por exemplo, ontem. Quem diria que ele iria subir 3.100 pontos, né? Quem diria? Não tinha notícia de grande impacto. Os juros já estavam predefinidos. Não tinha nada especial. A fala que o Trump fez lá não impactou em nada. O negócio subiu 3.000 pontos. 3.000 pontos. Era um dia que era search and destroy, ficou lá embaixo limpando todo mundo, daqui a pouco ele veio em V. E esse é um outro ponto. Esses ativos te permitem uma única entrada, cara. Como eu dei o exemplo do afastamento da VWAP depois, né, de ser repelido da VWAP depois de ser atraído para ela, é isso. É 1 a 2 entradas por dia. Vai ter uma entrada pela manhã, que vai ser o afastamento da VWAP, tu vai ter uma outra entrada na tarde, se tu quiser arriscar pra ser o quê? Pra ser atraído pra VWAP, pra ser um imã. Do contrário, vai tomar violinada. Tomar violinada. Ontem, a galera que entrou depois que ele começou a fazer o movimento ali, e eu tava naquele movimento, cara, eu tava, e aí eu saí. Aí depois eu tentei entrar, e a galera que entrou depois tomou, porque ele violinava, depois ele ia, violinava, depois ele ia, violinava. Aí fica difícil do cara conseguir ter algum tipo de lucro, né? E tá aqui a prova, mesma estratégia. Deixa eu só voltar num ponto aqui e falar ali sobre a conta safe e mostrar aqui, ó, no Profit, essa minha tese da aleatoriedade, né, cara, do mini índice. Só que foi hoje, tá vendo? Isso foi o dia de hoje, 4 operações, 75% de acerto, né? Agora, se a gente filtrar pelo dólar, ele deu muito certo. E o índice? O índice deu loss. O índice não deu certo. O índice não foi legal. Se a gente pegar, por exemplo, todos os ativos e marcar desde que eu comecei a minha conta safe aqui, ó, e botar o dia 28 do 10 até hoje, a gente tem ali, ó, o percentualzinho ali de 60%, com vários buraquinhos, né? Se a gente vier aqui e escolher só o índice, tô no prejuízo, tô devendo. Fiz inúmeras operações, não obtive sucesso. E o dólar? E aí essa é a questão, cara. É uma questão interessantíssima, no mínimo. Voltamos aqui, os 25 mil ticks, e, cara, o que tem aqui? Aleatoriedade. Nada aconteceu. Ele foi pra cima, ele foi pra baixo. Podia apostar aqui em 2 pernas de pullback? Podia, meio que fez, ó. Então amanhã eu vou procurar por compra de novo, né? Eu imaginei que ele poderia rotacionar esse cara aqui, né? Quando ele parou ali na VWAP, ficou ali próximo dela, eu falei, beleza, vamos tocar ele reto, né? Vamos tocar ele reto, vamos ficar observando e vamos comprar. E o que ele foi fazendo? Aqui, ó, essa entrada aqui estratégica aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa entrada aqui por causa do teste da VWAP, por causa das 2 tentativas falhadas de vendedores de manter o preço abaixo da média de 21 e da VWAP, né? Quebrou a estrutura, mudou a característica de preço e na sequência, quebrou a estrutura. E aí ele violinou. E eu segurei a operação. E ele foi lá, olha isso. E ele foi lá e veio vindo, e perdeu o fundo. Falei, não, ele vai retestar aquele topo lá, ele vai vir aqui, ó. O cara subiu 3.100 pontos, ele tá comprador total. Não, perdeu mais. Não, perdeu mais. E aí aqui foi outra tentativa também. Uma tentativa, na verdade, uma tentativa, 2 tentativas, né? E principalmente na mudança da característica do preço, quando ele fez esse movimento aqui e violinou. Falei, beleza, se manteve acima da VWAP, vamos tocar ele reto. Toma! Foi mais baixo ainda. Depois ele veio vindo em V, ó, bem lentamente. Aí eu tive que sair, né? Saí aqui e tomei um preju. Então, aleatoriedade é o nome do jogo. E o que fazer aqui? Eu vou procurar por compra amanhã. Vou procurar por um reteste de topo. Se ele quiser cruzar esse range aqui,
que ele passou o dia inteiro, pra mim tá perfeito. Se ele quiser continuar sambando na cara da sociedade desse range aqui, pra mim tá perfeito. Quando ele atingir esse ponto aqui, ó, eu vou começar a procurar por compra. E é isso. E se ele fizer um movimento muito bom, eu vou engatar-lhe um movimento próximo da VWAP pra ele afastar da VWAP. E se ele se amarrar demais nesse topo e resolver parar aqui, talvez fazer só um movimentinho mais pro alto e quiser voltar, eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou esperar ele vir a ser atraído pra VWAP se pós meio-dia ele quiser fazer isso. Eu vou tentar, com todas as forças, aprender a operar esse cara aqui de alguma maneira, aplicando as técnicas, conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James, que consistem em crown reversal, pullback, força e principalmente trap. Essa vai ser minha técnica. Mas assim, tá sendo difícil, cara. O mini índice é um cara muito difícil de conseguir encontrar uma tendência, né? Primeiro campeonato que eu participei da minha vida, que eu operei o mercado lá fora pela primeira vez, ao vivo, eu fui pra final. Eu fiquei entre os top 6, eram 10 mil pessoas, eu fiquei no número 610, fui classificado pra final. Não tem como dizer que esse setup não funciona. Não tem. É inegável que ele funciona. Só que aqui, ele não funciona direito. O mini índice, por exemplo, ele não funciona direito. Só ver quanto que eu tenho de lucro no dólar, quantas operações eu fiz. Busquem ali, voltem ali o videozinho, vejam quantas operações eu fiz no dólar. Tem que dividir em dois. Dividir por dois ali, porque ele é entrada e saída. Ver quantas operações eu fiz no dólar e quantas eu fiz no índice. O mesmo setup. Por quê? Porque o índice tem muito sinal falso. Pra violinar, pra gerar liquidez e pra fazer movimentos aleatórios. Dito isso, vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar também não foi fácil operar hoje. Mas eu fiz um movimento que eu deveria ter feito, entendeu? Deveria ter segurado mais, sim. O meu objetivo, como eu falei, eu não fiz vídeo, mas eu tinha um objetivo de fechamento desse gap aqui. E eu não segurei. Então eu deixei pra trás aqui 5, 6 pontos. Não gostei. Não gostei de não ter segurado. Mas tudo bem. Acontece. Tava muito demorado pra fazer o movimento. O índice também tava. Então eu resolvi botar no bolso e esperei uma hora e levar pedrada pro índice fazer o movimento dele. Na sequência, na tarde, fiz outra operação. Fiz uma venda. Captei 7 ou 8 pontos em direção à VWAP. No momento que ele tocou a VWAP, eu vazei. E o índice, infelizmente, não fez nada. Aqui, bearish, né? Segue bearish. Meio estranho, né? Mas testou a média de 21 aqui e capotou. Eu fui nela. Não titubeei. E eu acredito que ele pode tentar retestar este fundo aqui. Ele pode só fazer esse arquinho aqui, ó. E aí fazer assim, ó. Tchau. Até a média de 21 ou até a região de choque. Cara, não fez nada. Próximo de um fundo, ó. Fundo duplo, ó. Bonito esse movimento aqui. Meus amigos, tudo pode mudar amanhã, hein? Cautela. Se o dólar perde esse fundo aí, meu amigo. Nossa, mas ele vai nos 5 reais. Se ele perder esse fundo aí, mas não sei, eu acho que ele ainda vai fazer um pullback grandão e o índice vai compensar aqueles 3 mil pontos de alta aleatória. Mas, bearish, né? Bearish, onde tá essa média? Pelo amor das minhas criancinhas, mas assim, fechou o gap, né? Agora o gap que tá aberto tá lá em cima. Bom, tem o gap de 2019, esse aqui, né? Este carinha aqui é de 2019. Tá aberto. Sangrando. Acho que é 2019, não me lembro, mas acho que é. Só que aí tem agora esse gap aqui que pode ser um objetivo dele pra buscar, né? Pra fechar o gap amanhã na sexta-feira, né? Sextas-feiras não são boas pra mim. Muita cautela. Sexta-feira não é legal no Brazuca. Não é. Mas assim, bearish. Vamos para hoje. Singa, meu GQF. Em dólar. É isso que eu tava falando, ó. Uma olhada. Também entrou no range. Entrou em 2 ranges, né? Dá uma olhada como a gente conseguiu fazer uma boa operação. Fiz uma venda aqui, no momento em que ele sentiu na VWAP. Saí fora aqui, deveria ter esperado até aqui. Ele cruzou a VWAP, viu ali nada, torta e à direita, no tocante da questão desta, no que tange os conceitos do mini dólar. Não conseguiu mudar a característica do preço lá, não conseguiu quebrar a estrutura para seguir. Também não conseguiu quebrar a estrutura para continuar a baixa, né? Porque ele mudou a característica do preço. E aí, cara, eu fiz uma operação para ir ao encontro da VWAP. Mesmo assim, esse filho ainda rompeu o topo, eu segurei a operação. E aí ele foi. E aí eu fiz a minha saída. Na verdade, sim, quando eu cheguei em casa, já tava aqui, né? Mas a saída mesmo deveria ter sido aqui. Só que eu não tava na tela. A operação estava aberta, eu estava voltando da terapia do meu filho. A ideia era fechar aqui. Mas ainda assim, acho que fechei num ponto bom. E ele entrou em 2 ranges, né? Tivemos este range e este range. E aí o que a gente pode esperar para amanhã, cara? A gente precisa ver qual vai ser o movimento dele próximo da VWAP. Se ele vai querer perder a VWAP para retestar um fundo, ou se ele vai segurar ela para tentar ir lá em cima, fechar aquele gap. Tem uma distância até o gap, viu? Vamos lá. Uma puta de uma distância, tá em 5,50. Olha, cara, quebrou a estrutura aqui. Aqui ele muda a característica do preço. Aqui é o último pivô validado. Então, para ele virar comprador, meu amigo, ele vai ter que romper esse cara aqui, fazer um pullback e aí tocar ele reto. Porque daí o que ele vai fazer? Ele vai mudar a característica do preço e quebrar a estrutura. Quer a visão? A gente precisa desses dois juntos dos setups de Joseph James. No mini dólar, a gente não precisa incluir o fator aleatoriedade, né? No índice, sim. E é o grande desafio. E se não quiser usar nada e não quiser usar os estudos, não quer entender como é que funciona, ticks e blá blá blá, amigo, tira tudo. Tira tudo. Deixa só a VWAP. Recomendo só a VWAP. E fazer aquela técnica que eu falei pra vocês. Na manhã, tu procura o afastamento dela. Na tarde, tu procura a atração dela. Só isso. Vai dar certo. Na maioria das vezes vai dar certo. Ontem não deu. Hoje deu. Quer ver? Vou voltar aqui no índice também. Na manhã afasta. Na tarde, atrai. Funciona. Cara, e é isso.
Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você viu alguma coisa diferente, comenta aí. Deixa eu ver qual é o seu comentário aí, se isso aqui funciona ou não, se essa tese da questão da aleatoriedade, se ela é validada ou não por vocês. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. E faço lives pós-meio-dia pra mostrar tudo que eu fiz pela manhã, seguindo essas premissas. Eu tenho uma constituição de trading, recomendo demais que você faça. Tem vídeos mostrando sobre como criar sua constituição. Eu tenho que fazer alguns ajustes aí pra B3, cara. Fazer uns ajustes tranquilos aí. Tô fazendo os testes na conta safe, porque sim, perdi, ganhei, enchi o saco de perder e ganhar. E fui pra conta safe pra fazer uma outra técnica de não ter stop. Não uso stop. O stop ele é mental. Eu olho a volatilidade dos 60 minutos e observo aquele stop ali. Aquilo ali vai ser um stop máximo, onde eu vou sangrar máximo. Se perder aquilo ali, eu vou ter que encerrar a operação. E os takes vão ser reteste de topo, reteste de fundo, rompimento de algum topo e principalmente o dobro da volatilidade dos 12 minutos. Vou fazer o trailing stop a partir do dobro da volatilidade dos 12 minutos. Se o temporal me permitir, a gente vai fazer a live aí meio-dia aí, vamos ver o que aconteceu e vamos operar também na sexta-feira, só se não tiver nada pra fazer ainda, a gente vai ficar quieto. Muito obrigado, uma boa noite, amanhã tamo aí. Tchau.